Estamos de volta com mais um G Beleza Podcast. E o tema de hoje é exercício físico e saúde. Eu acabei de aprender a diferença em atividade física e exercício físico. Depois a gente vai falar aqui. Trouxe duas convidadas. Gente, pensa no povo que gosta de estudar, que é especializado. Ó, eu vou ler aqui a formação de uma delas, que é da Alice Tedeschi. Educação física pela UFSCar, formação em Pilates, pós-graduada em dança e expressão corporal, formação em Brinca Yoga, Isso. em Hatha Yoga e também doula. Não, essa aí, a Naila Gonçalves. Ela é fisioterapeuta com formação em osteopatia e atua na área desde 2008, 11, né? Como osteopata. Como fisioterapeuta, como osteopata desde 2020. E trabalha também com desenvolvimento infantil no Colégio Scala, em Indaiatuba, desde 2010. Iniciou o projeto de educação corporal com crianças de 1 a 5 anos. E a Naila é fez bacharel, né? E licenciada em dança pela Unicamp. Gente, eu preciso falar mais alguma coisa? Eu gostaria que vocês se apresentassem. Primeiro, obrigado por estarem aqui. E é sempre legal a gente trazer temas, por mais que minha primeira formação foi educação física. Mas nunca trabalhei na área, só me formei mesmo. A tesoura domina meu coração. E o empreendedorismo de forma geral, né? Eu gostaria que você se apresentasse para a audiência e olhasse para aquela câmerazinha ali. Tá. Eu sou educadora física, né? Como tá aí. Eu costumo dizer que eu sou uma apaixonada pelo movimento humano. O movimento humano é uma coisa que me fascina. Então, tudo que eu descubro sobre fisiologia humana e como eu vejo o corpo se mover, me faz perceber que Deus realmente existe. Acho que isso é o resumo do que é um movimento para mim, né? Então, mover está presente no meu dia, na minha vida, na vida dos meus filhos, de forma integral. Eu gosto muito de estudar, como você falou. Eu percebo que o movimento com a família que gosta de futebol, bicicleta, corrida, tudo. Circo. Tudo e mais um circo. Tá presente mesmo na vida da família. É um ponto muito importante na vida da minha família e que a gente ama, né? Eu gosto de estudar e gosto de estudar essa área. Eu acho que tudo que move a gente move de dentro para fora, de fora para dentro. Muda a maneira que a gente vê o mundo, muda a nossa interação com as pessoas, né? Então, esse é meu objeto de estudos. Eu coloquei aí algumas coisas, eu não coloquei os cursos, né? Coloquei só as formações. Jesus amado. Não, nem carece. A minha irmã brinca que eu sou meio Hermione, sabe? Do Harry Potter. Ela fala que se eu arrumasse um relógio, eu fazia mais cursos. Com certeza. É isso. E a Naila? Bom, o movimento está na minha vida desde que praticamente que eu nasci. Minha mãe me colocou no balé, eu tinha 2 anos de idade. Eu olho para você e me remete à dança, ao balé, sempre. Eu tinha 2 anos, a gente se mudou para uma casa do lado da Célia... Não, era conservatório ainda, Eliasar de Carvalho. Lembro. E aí ela colocou a minha irmã e eu comecei a chorar porque eu vi a minha irmã colocar colã, meia calça e tal, e aí colocou também, né? E nunca mais parei de dançar. E aí fui fazer a Unicamp, fiz a faculdade de dança. E a gente se lesiona muito, porque a gente vai para um campo profissional, então, né, a gente vai exacerbando os limites mesmo e vai se machucando. E eu precisava muito aprender a me tratar para poder seguir. E não só me tratar, entender mesmo de biomecânica, fisiologia, para também não machucar meus alunos, fazer um trabalho mais consciente. Preventivo mesmo. Preventivo, né? Mesmo. E aí eu fui fazer a fisioterapia, mas eu não sei nem explicar o que foi que me levou para a fisioterapia. Foi tão natural que eu não sei dizer, foi um momento que eu falei, eu preciso, ou eu não vou dançar para sempre, preciso de uma outra profissão, eu não sei explicar. De repente eu estava fazendo a físio, e aí depois da físio fui fazer a formação em Pilates, em RPG, e também continuando no meu projeto de desenvolvimento motor na escola, então sempre colocando as crianças, né, para se movimentar, estudando muito esse processo natural do movimento, então quais são as habilidades físicas em cada etapa da vida, desde que nasce até quantos anos.
E aí a gente foi desenvolvendo muito esse projeto, e isso foi me deixando também apaixonada para entender a história natural mesmo, de como a gente nasceu para se movimentar. E é impressionante, porque aí eu fui descobrindo que o nenê nasce com uma série de reflexos para aprender a se movimentar desde cedo, para ele nasce pronto mesmo para o movimento, com reflexos para estimulá-lo a abrir bracinho, fechar bracinho, esticar perninha, dobrar perninha. E isso vai até uma certa idade para ele aprender mesmo a ir para o movimento. E disso eu também sempre gostei de trabalhar com a ortopedia, pacientes adultos, né? Então, também fui buscando esses caminhos. Aí, fui parar na osteopatia, porque a osteopatia é maravilhosa. Para quem não, eu conheço, mas para quem não conhece, é legal explicar o que é osteopatia. Ótimo. A osteopatia, ela foi criada pelo Dr. Andrew Taylor Still. Ele era um médico tradicional e ele perdeu 3 filhos para meningite. Ai. E ele não se conformava, ele falava, como é que eu tratei tanta gente, né, salvei tanta gente e não consegui salvar os meus filhos? Onde está essa chave, né, que eu preciso mudar? E aí ele começou a trabalhar com prevenção. E sem o uso de remédios, e ele foi criando a medicina osteopática, tanto que lá nos Estados Unidos só médico pode trabalhar com osteopatia, não é a área da fisioterapia. Olha, interessante. E aí em outros países, na Europa, aqui no Brasil, fisioterapeutas também podem ser osteopatas, mas para você ser nos Estados Unidos você tem que fazer medicina para poder ser osteopata. Entendi. E então a osteopatia ela vai tratar o organismo como um todo, na integralidade. A fisioterapia, ela tem um certo limite, depende do profissional, claro, mas, num geral, ela vai até o sistema músculo-esquelético. A osteopatia, não. Ela vai trabalhar sistema circulatório, visceral, emocional, sistema nervoso central, crânio, coisas que a fisioterapia tradicional não costuma trabalhar. Então, a osteopatia abriu os horizontes da minha cabeça, porque eu comecei a ver o paciente numa integralidade que eu não tinha. De uma forma integral mesmo, né? Integral mesmo. Às vezes o paciente está com uma úlcera gástrica, morrendo de dor no meio da torácica e passando por um processo de estresse enorme, e aí aquilo está causando uma úlcera que está causando uma dor nas costas. Aí ele vai na fisioterapia, vai no médico, o médico manda para 10 ou 20 sessões de fisioterapia com um choquinho ou uma massagem, alguma coisa, resolve. E não vai resolver, porque o problema está vindo de uma dor referida lá do estômago. Então a osteopatia ela consegue ver essa abrangência toda, nossa, o povo quer levar você no colo, né? Quando você tira essas dores. Morala. Né? Eu posso dizer porque eu sou paciente. O Jorge é paciente, meu sobrinho, o meu namorado também. Os dois adoram você. Muito obrigada. Sai de lá felizes. Que bom. Olha, também. a gente nunca vai curar todo mundo, né? A gente nunca vai resolver todos os problemas. A Alice, vocês, né? Você, a Del, vocês ficam me mandando um monte de gente. Quando alguém chega lá e fala assim, eu vim porque fulano falou que você resolveu o problema dela, tal, eu já começo, né? Eu vou pôr minha roupa de sair. Eu falo que eu mando porque eu confio. Hoje em dia eu mando também. todos os meus alunos que têm alguma dor ou tiveram alguma lesão, porque acontecem, né? Eu mando lá pra Naila e eles voltam melhores ainda. Gente, por que eu escolhi esse tema? Exercício físico e saúde. Porque assim... por mais que eu tenha feito a primeira formação, minha primeira faculdade foi educação física, mas eu nunca tive disciplina. Olha que vergonha falar isso. Você. Aos 50 anos, eu me apaixonei por musculação. E nunca é tarde, né? Não. Nunca tá perdido, né? Não. Então, eu falei, gente, eu vou levar esse tema porque a gente sabe... principalmente depois da pandemia, do Covid, a gente conseguiu entender e ter mais consciência. Ter consciência, eu acho que é o termo mais correto, né? Da influência do exercício físico na saúde, né? No reflexo da saúde, da sua disposição. E aí eu escolhi as melhores pessoas para falar disso, né? E acabei de aprender, que eu vou até perguntar para você a diferença de atividade física e exercício. Eu cheguei aqui, falei assim, o tema pode continuar sendo atividade física? Aí a professora mestra
já me explicou aqui. Então me fala, qual a diferença de exercício físico e atividade física? É legal porque acho que a maioria não sabe. A maioria das pessoas fala de atividade física como sendo exercício. Então, a atividade física é toda atividade que você realiza no seu dia a dia que traz um déficit calórico. Então, por exemplo, quando você limpa a sua casa, você gasta calorias, né? Então, isso é uma atividade física. Quando você caminha até a padaria, é uma atividade física. Então, o ideal seria que as pessoas tivessem bastante atividade, cada vez mais a gente tem reduzido a atividade física, que é essa do cotidiano. O que é exercício físico? O exercício físico é algo mais direcionado. É a hora que você põe a sua roupa de ginástica e vai para a academia, ou vai para o yoga. Você vai para um lugar trabalhar, né, aquilo. A sua cabeça está voltada com atenção para aquele processo. A sua respiração deveria se voltar para aquele processo. E até seu gasto calórico é diferente. As funções metabólicas também. Elas são otimizadas no exercício físico, diferente da atividade física. Ah, muito bem. E a nossa geração ainda, falando de Indaiatuba, né, principalmente, a gente ia de bicicleta para a escola, a gente ia a pé para o clube à noite, ia andar, né? Porque eu não sei andar de bicicleta. Ai, parece minha mãe. Mas a gente ia a pé para muitos lugares, saía à noite e ia a pé, não é? Ia para casa do amiguinho, ia a pé. Hoje, eu moro 3 quadras, gente, eu vou falar uma coisa horrorosa, tá? Eu moro 3 quadras do meu consultório, eu vou de carro. É ridículo, né? Porque às vezes eu penso, aí se chove, aí se de lá eu tenho que ir para algum lugar e tal. Não entra mais na minha cabeça, se de lá eu tiver para ir para algum lugar, por que eu não vou a pé? Né? Quer um exemplo claro, assim, quando some um controle remoto em casa. Desesperador. Os meus filhos não sabem mudar o canal. É verdade. E dá para ele andar até a TV e mudar, né? Então, essa geração se move cada vez menos. A gente brincava na rua, né? Sim, verdade. A gente se gastava, assim, até o ponto da mãe ter que chamar para entrar. Verdade, né? Hoje a gente não vê mais tantos. A gente sabe que o trabalho de vocês é diretamente ligado com pessoas, saúde, bem-estar, qualidade de vida. E quais os principais benefícios do exercício físico, que agora eu aprendi, relacionado com a saúde das pessoas? Que por mais que seja clichê, porque todo mundo tem que fazer exercício físico, porque é bom, a qualidade de vida, a longevidade, mas mesmo sabendo a gente não faz. Eu que estudei, eu comecei a fazer agora, né? Qual a relação, a importância diretamente ligada à saúde das pessoas? Eu tenho uma frase que eu levo para a vida, assim, que é: o corpo é feito para o movimento, do Pilates, Joseph Pilates, né? O nosso corpo é feito para movimentar. Quando a gente se movimenta, quando a gente faz, principalmente um exercício físico, a gente tem vários processos metabólicos importantes, a gente renova a célula, a gente limpa a veia e a artéria, né? Quando a gente fica parado, a gente apodrece e morre. Atrofia. Né? Então eu falo assim, eu gosto de falar apodrece, que é mais chocante. A pessoa toma aquele choque. Isso. Conforme a gente fica parado, o nosso corpo vai envelhecendo, ele não tem tanta renovação celular. Acho que isso por si só já devia fazer as pessoas se moverem. Outra coisa, a gente tem tanto estresse hoje em dia, tem tantas doenças mentais. E se a gente parar para pensar que o exercício libera endorfina, né? Que o exercício vai me conectar com o meu corpo. Eu costumo dizer que o corpo é morada da alma, que tem que ser bem cuidado como tal. Então, é um olhar para dentro, é um momento que você para e você fala, nossa, essa sou eu, né? Quando você vai fazer a musculação, você não sente isso? Essa sou eu, tô cuidando de mim. Sabe o que eu percebo na musculação? Que é aquele momento que eu uso dessa forma, que eu me conecto mais comigo. Inclusive, eu levo o celular, eu evito ficar com o celular comigo. É um porque momento eu fico seu com você mesmo. No autoconhecimento. É uma meditação. Isso, autoconhecimento. Isso. Coisas que assim, eu estou sentindo prazer em fazer. Exato. Né? A sensação de bem-estar que está me promovendo, a sensação que eu tenho quando eu saio, é que eu tomei um banho de cachoeira. Maravilhoso, é isso. E vocês sabiam que o movimento modula dor. Movimento modulador. Antigamente, quando a pessoa tinha uma crise de hernia de disco, né, alguma lesão, entorse, joelho,
o médico falava repouso 1 mês, 2 meses, 3 meses. E hoje em dia já se sabe que, tudo bem, um repousozinho inicial, né? Na Pra dor dar tempo, aguda, só. isso. E mesmo assim, para dar tempo da célula se recuperar, depois de 1 mês que você fica sentindo dor, ela começa a se tornar crônica e ela vem para o sistema nervoso central. A gente tem vários moduladores no sistema nervoso central, na medula, para modular mesmo os processos dolorosos. E aí, quando a gente fica muito tempo com aquela dor, o cérebro da gente começa a perder essa capacidade de modular. E aí a gente entra nesse processo de dor crônica. E isso começa a afetar mesmo o sistema nervoso central. E a pessoa começa a perder vontade para fazer as coisas, começa a ficar irritada, nervosa. É verdade, E aí né? ela se afasta mais ainda do exercício ou da atividade física. Então, hoje em dia já se sabe, começou a tratar alguma lesão, a pessoa perdeu, a pessoa começou a ter um pouquinho de medo de se mover, porque vai doer, né? Porque a história é sempre essa, né? A gente usa a dor para desculpa para não ir para academia. Tô com dor, vou num fisioterapeuta primeiro, depois eu vou na Alice, né? Depois eu volto a fazer exercício. A gente tem casos, inclusive, de pacientes que eu mando todos os meus pacientes para ela. E tem alguns que fogem e usam dessa desculpa, falam para ela assim, é que eu ainda tô com dor, e meio sem vergonhas, que eles falam, como é que eles pensam que eu não falo com ela, né? Sim. Que a gente não troca ideia. E quando, para a pessoa perder essa informação de dor, ela tem que se mover, porque é isso mesmo, o corpo foi feito para se mover, não para ficar parado. Então, você tem que movimentar o sangue, os líquidos do cérebro, da coluna, tem que movimentar tudo para o seu próprio corpo conseguir se automodular. Então, não pode parar de fazer exercício mesmo estando com alguma lesão. Claro que tudo controlado. Se eu não me engano, a Carol Gataz, do vôlei, ela rompeu agora o ligamento cruzado anterior. Foi a Carol Gataz? Não sei, Foi uma dessas maravilhosas, né, da seleção aí feminina, mas foi num jogo de clube mesmo. E aí ela fez a cirurgia, 1 semana depois ela já estava voltando para o treino mesmo, fazendo exercício, porque você tem que modelar, inclusive, as fibras que foram lesionadas, né? Então, o movimento é, inclusive, essencial para quebrar esse processo de dor, principalmente dor crônica, ou não deixar a dor se Eu vou pegar um gancho, virar tá? Mas a crônica. gente ainda tem muitos médicos que pedem repouso absoluto. Isso é um conceito relativamente novo. Então, hoje em E dia... como mudar esse mindset, né? Oi? Como mudar esse isso, modelo, essa esse visão? modelo mental, né? Exato, exato. Porque é algo que a gente tem lá do passado. A gente Isso. falava, tá com dor? Para. Repousa. E o que ia acontecendo? A pessoa ia ficando cada vez mais parada, né? Isso, A gente vê muito, instável. por exemplo, dor ciática. Aham. Fazia muita gente chegar à cadeira de rodas, assim, e Isso. piorando, até chegar, quando ficava idoso, a não andar. Sabe Sabe, qual o top do tratamento para dor lombar, gente? Dor lombar, hérnia, e aí ciáticas que vêm ou por desgaste, por estenose. Sabe qual o melhor tratamento? Isso já foi comprovado por N artigos científicos. É exercício físico. Olha. É o top standard, gold, para tratamento de dor lombar, por exemplo, é exercício físico. Só- A gente vai ficando sedentário, vai perdendo essa musculatura que sustenta o corpo e vai ficando todo instável. Vai perdendo estabilidade de coluna, de articulações, e aí não tem carga, não deposita cálcio, não deixa o osso forte. Tendão gosta de carga, tendão gosta de movimento, você vai perdendo essa capacidade de sustentação. E aí vai ficando vulnerável, né? Seu corpo fica Olha, a vulnerável. informação é importante. Você falou um termo, informação da dor. Eu vou linkar. O músculo tem memória? Claro. Tem. É que a memória, ela tá toda aqui, né? Olha, a dor, ela é uma coisa que a gente, na verdade, ela não é exatamente local. Então, a gente costuma falar que quando você tem uma dor no cotovelo, a dor muitas vezes não é no cotovelo, a dor é um processamento central.
Por exemplo, quando você vai pegar uma caneca e você não sabe que ela tá quente, você pegou a caneca, não dá um delayzinho entre você sentir que tá quente, Sim. daí soltar e falar, ai! Sim. Agora, se você já vai pegar a caneca pensando assim, acho que ela tá quente, você já vai assim, ó. Sim. Você mal encostou, você já tá sentindo a dor da queimadura, porque é um processamento central a dor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, de diferenciar isso, né? O quanto o comportamento pessoal, a pessoa, o que ela é, todo o componente biopsicossocial, a formação dessa pessoa, a relação dela com a dor, vai diferenciar o quanto ela sente de dor e quanto a outra pessoa sente de dor, às vezes, não é numa igual, mesma né? lesão, numa mesma situação. Não é a mesma dor. Mas tem memória muscular também no treinamento, né? A Sim. gente fala assim, você pode ver que se eu pegar um aluno iniciante que não tem hábito motor, a construção desse programa motor vai ser muito mais dificultosa. O ganho de massa, esse primeiro também. Quando a pessoa já teve massa muscular, então ela já ganhou, já teve esse tônus, ela parou de treinar por um tempo, diminuiu o tônus, esse retorno é otimizado. É bem mais Então, rápido, é né, diferente do que eu construí e, não, ela perdeu um pouco, mas ela já tem todo o programa motor, né? Ela já tem toda essa construção neural, né? Esse arcabouço neural que a gente fala, vai ajudar. Então, vai ser mais rápido. Às vezes a gente fala assim, pra mim é rápido, a minha musculatura volta rápido. Realmente, é a memória Sim. muscular que tá te ajudando, né? E a Naira falou também em relação ao exercício, aí eu não sei se é musculação, se é pilates, tem algo específico do depósito do cálcio, da fixação do cálcio. Qual a relação com o exercício? A carga. O exercício aeróbico, ele vai trabalhar, Alice, por favor, Alice que é a bambambam que Isso dá que eu ia depois atividade até perguntar para a Alice física. algo específico. Eu vou... O aeróbico, ele vai trabalhar cardiorrespiratório, assim, superficialmente falando, em geral, é isso. Vai perder peso. Isso, vai queimar caloria. Limpar a veia e artéria, né? Isso, exato, vai reciclar, né, Sim. Alice? E a musculação, o pilates, são exercícios com carga, com peso. Isso sim vai fazer com que você faça força. E essa força, essa carga é que vão ajudar o cálcio a ser depositado no osso. É que vai Gente, olha ajudar... que informação Isso, importantíssima. isso. Esses dias eu vi o Márcio Atala falando sobre a importância dos exercícios dos membros inferiores. Aham. Vocês são especialistas, vocês vão saber falar melhor que eu. Mas aquilo me chamou a atenção que eu salvei aquele vídeo, eu postei nas minhas redes sociais, falei, gente, as pessoas precisam ter essa informação, precisam saber disso. Para hérnia de disco, Imagina. desculpa, Alice, para hérnia de disco também já se sabe hoje em dia que um dos melhores tratamentos é caminhada de leve a moderada, uns trotinhos, e depois que a pessoa já está recuperada, está fora da crise, se ela quiser correr, que ela corra mesmo, porque isso vai hidratar o disco, é esse movimento. Então, quando Mas a gente fala, as pessoas não acreditam. Exatamente. Não, sabe o que eu acho que é mais difícil? É quando a pessoa sai de um médico e o médico fala assim, repouso. Aí vai para profissionais que vocês são mega especializadas, estudam, estão sempre ali atualizadas. Fala assim, não, você precisa de um exercício moderado. Não, mas o médico falou que eu não posso fazer. E aí? É porque Mas tem muito médico que não está atualizado, que se Isso. formou há muitos anos, Sim. os conceitos são novos e não passou por essa atualização. Essa é uma Isso. realidade. Então, assim, a gente precisa de um pouquinho de impacto, um pouco de tração para ter matriz óssea. É só a matriz óssea que fixa o cálcio no osso. Ah, é verdade, isso que ele falou. Esse termo que ele usou, não lembrava. Se, por exemplo, meu avô for lá e chega no médico e o médico dá um monte de cálcio para ele, se ele não fizer esse exercício, Não ele vai fixa. fazer cocô de giz, mas não vai Isso. fixar. Exato. Entende? Então, acontece muito isso. As pessoas querem medicamentar, Isso. mas não quer olhar o todo. Isso. Então, o Verdade. idoso precisa. Antigamente a gente falava assim, o idoso vai fazer só hidro, que não tem impacto. Hoje em dia a gente sabe que a hidro também tem um pouco de impacto, mas tem outras atividades que também vão ajudar a fixar esse cálcio, Aham. né?
E a gente sabe que a gente precisa também, até para a imunidade, a gente precisa desse desgaste para aumentar a nossa imunidade. Você treina, você não se sente cansada? Sim. Então, nesse momento, o seu corpo está sendo meio que testado, né? Você testa os limites dele, você faz força, você transpira. Nesse primeiro momento, você cansa. Só que depois, isso aumenta a sua imunidade. É mais difícil você ficar doente, né? Então, isso para um idoso, pensando isso para um idoso, é excelente, né? E a movimentação visceral, quando você está se movimentando, você está respirando. E a gente precisa de respiração para as nossas vísceras funcionarem adequadamente. Coração, pulmão, estômago, fígado, intestino. E se a gente não está com as vísceras funcionando adequadamente, a gente também não está com a saúde totalmente em dia, né? Ou o intestino fica mais constipado, ou ele fica meio solto. Então, a gente tem que estar tudo regulado mesmo, essas pressões. E às vezes a gente recebe, né, o paciente, ou no caso da Alice lá, que ela recebe para o exercício, às vezes as pessoas não sabem nem respirar. É verdade. Nem respirar. Então, elas não têm essa condição de mobilidade, motilidade, que vão ajudar movimentos de coluna, contração abdominal. Então, uma série de coisas que a pessoa às vezes não tem nem noção de que está faltando. Às vezes a pessoa tem um intestino preguiçoso. E aí você fala assim, você come fibras? Mas dela fazer uma atividade física, ela vai melhorar o trânsito intestinal. Entende? Às vezes ela não tem nem esse tônus aqui. Né? E aí eu vejo muito com a corrida. As pessoas começam a correr e o intestino começa a funcionar bem. Então. Olha, gente. Fora que o sangue vem todo, né, dos membros inferiores, eles são primeiro. Por isso que ele falou da importância da atividade física dos membros inferiores. Isso, né? 80% do nosso sistema linfático está atrelado ao intestino. E aí ele faz essa primeira drenagem dos membros inferiores aqui no intestino, aí esse sangue vai para o fígado, ele faz uma segunda drenagem, aí ele manda para o coração. Imagina esse sangue chegando todo sujão lá no coração, não ia dar conta, né? Então, se o intestino não está bem, também não drena legal o sangue das pernas. Mas a pessoa aparece lá com alergia, coceira, pressão na perna, e às vezes você mexe no intestino. Mas é engraçado, mas a Alice falou uma coisa que é certa. As pessoas estão buscando o quê? Remédio. Solução rápida. Elas milagres. Estão parando de se responsabilizar sobre si mesmas. E isso a gente vê muito. A pessoa chega lá e quer que a gente resolva o problema dela. Eu sempre falo, eu sou uma parte do seu tratamento, eu sou uma facilitadora, eu não sou a responsável por te curar. Sim. Agora, por que dos membros inferiores, né? A gente fala, o que está lá dentro do nosso músculo são as mitocôndrias, né? As mitocôndrias recebem esse oxigênio, transformam ele em moeda para o músculo funcionar. Conforme eu vou perdendo massa, você concorda que eu vou perdendo mitocôndria também? Sim. Então, se eu diminuo muito a massa nos meus membros inferiores, significa que eu tenho menos mitocôndria, eu consigo oxigenar menos esse sangue. Se eu tenho uma infecção, o que acontece? Ela toma mais no meu corpo, é mais difícil de combater. Então, essa é a importância de você ter bastante mitocôndria aí nesse corpo, sabe? Toda célula tem uma mitocôndria, Sim. né? E é ela que vai fazer esse processo de captar esse oxigênio, né? Sim. Então, se você vai perdendo células, você vai perdendo mitocôndria, vai perdendo capacidade de oxigenar. E qual a indicação de regularidade? Porque às vezes a pessoa fala assim, aqueles jogadores de final de semana, Nossa. você faz exercício físico? Joga uma bolinha no sábado. Eu faço caminhada no domingo, né? Uma vez por semana. Precisa ter uma regularidade, né, gente? Precisa. A OMS, eu até fui conferir de novo isso, porque é um dado que mudou há pouco tempo, né? Existem estudos falando que a gente precisa fazer mais atividade, né? Mais exercício, mais atividade Falava física. até então de meia hora por dia? 150 minutos semanais. Era isso. Tá. Mas agora, 150 minutos, se você dividir, dá 30 minutos, 5 dias na semana. Seria isso. Sim. Só que agora eles estão mudando. É de 150 a 300 para adulto. Então, vou até anotar. Só que isso, gente, é o recomendado para você manter a saúde. Então, assim, você tá feliz com o que você está de corpo? Tá feliz? 150. Sim. Agora, se você falar, não, quero ganhar massa, quero emagrecer, aí a gente vai ter que pensar em outra coisa, né? Então, é isso que as pessoas ainda não pararam para pensar. Se eu quero mudar algo,
talvez os 150 não sejam o suficiente. Agora, criança e adolescente, é 60 minutos, no mínimo, de atividade aeróbica todos os dias. Nossa, eles já fazem isso, né? Eles já fazem naturalmente. Aliás, quem é estimulado a fazer, né? Que a gente sabe que a maioria das crianças hoje, computador, joguinho ali, Isso. e não gosta. É o contrário do Jorge, né? É. Já faz além, né? Exatamente. Do que precisa, né? Exatamente. Se deixar parado é estranho, né, pra ele. Verdade. E como escolher o melhor exercício físico? Não existe uma regra, né? Lógico, né? Eu acho que você respondeu a hora que nós chegamos. Você perguntou para a Tabata, que ela estava com a dor aqui. Uhum. Eu falei assim, qual o exercício físico recomendado para ela? Você respondeu, o que ela mais gosta. Né? E eu, antes de me apaixonar pela musculação, eu gostava de exercícios ligados à dança. Que era o que eu gostava mais, que eu ia pra musculação com uma raiva. Nossa, gente, uma revolta. E não podia fazer bem, né? Não. Então, por isso que é o prazer, né? Eu sei que não existe uma fórmula mágica, assim, uma recomendação geral, mas o que vocês acabam recomendando para os seus pacientes ou pacientes, Eu acho né, que o primeiro princípio, no meu caso, cliente, a gente Cliente, fala, né? né? Aluno. Mas o primeiro princípio é individualidade. Uhum. Então, eu olhar para essa pessoa e falar, o que você gosta de fazer, Naila? Exato. Ah, não, Naila, eu vou pôr você no box. Box vai ser ótimo. Não, porque se eu pensar na individualidade, primeiro eu vou pensar, quem é essa pessoa? Essa pessoa tem uma dor? Então, se ela tem uma dor, eu preciso entender com essa dor, o que ela pode fazer, né? E aí, seria ideal passar lá na Naila, fazer uma análise Sim. e saber o que seria legal, né? Agora, fora isso, o que te motiva a se mover? Sabe? Eu falo para meus alunos, eu tenho aluno que fala assim para mim, eu não gosto de exercício nenhum. Eu falo para ele, você já fez kitesurf? Ah, não. Eu falo, fez, sei lá, beisebol. Como você vai falar que não gosta? Canoagem. Você fez tudo, você não fez Tem tudo. que testar. Exato. Porque, gente, eu amo surf, né? Então, eu assisto muito programa de surf. E sempre Olha, tem... que surpresa, não sabia. Adoro, amo. Nossa, mexe comigo mesmo. E tem muita gente, geração assim, mais velhas. Gente, você vê nos programas os caras surfando, um corpo, uma coisa assim fantástica, porque isso motiva essas pessoas. Elas vão dormir já pensando que elas têm que acordar cedo no outro dia para pegar aquela onda. E tudo é muito prazeroso, né? Muito prazeroso. É claro que, por exemplo, né? Se eu tenho um paciente que só gosta de caminhar, eu vou ter que convencê-lo um pouquinho a fazer um exercício de força com a Alice, né? Então, claro, qual atividade que você gosta? Eu gosto de natação, tá? Então, vá nadar. Mas se der para complementar, né, com trabalho de carga, musculação, mas vamos tentar achar uma pessoa que você se identifique para fazer uma Alice, sabe? Que vai, Verdade, que vai acolher essa pessoa, vai olhar a individualidade dela e vai conseguir dar para ela exercícios que a motivem. Aí é diferente também, né? Mas a primeira coisa, o que você gosta. Eu falava que quando eu era bailarina, o que salvava a minha vida era ser bailarina. A dança, porque né? eu dei aula em academias muitos anos, né? Nossa, dei aula na Expressão, 10 mil anos, comecei lá, verdade. né? Eu lembro de você lá. Então às vezes eu chegava, eu juro que eu tentava, sabe? Ele sempre fazia uma ficha para mim, eu ia, tentava, mas daqui a pouco eu já arranjava uma desculpa, eu tenho que ensaiar não sei quem, não sei. Mas a minha sorte era a dança. Aí depois quando eu fui, né, enviesando aí só para fisioterapia mesmo, eu tenho muita dificuldade para me enquadrar em algumas atividades, porque realmente o que me dá prazer é ou surfar, que não dá, porque apesar de todo mundo perguntar se dá é praia, que me perguntaram no curso agora que fui fazer esse final de semana, se tinha praia aqui, né? E ou eu tenho que viajar para surfar, ou eu tenho que ir lá fazer a aula, dançar. Então, o que a gente gosta, a gente tem que ter prazer na atividade, senão não rola. Verdade. Eu vejo porque eu sempre gostei muito de dança. E imagina, né? Baiano, dança, né? Já nasce junto com a gente. E Alice, quais os cuidados? Que assim, a gente percebe que as pessoas estão mais conscientes, buscando se cuidar mais.
Que tipo de preocupação, de recomendação vocês dariam para quem está começando? Antes de iniciar um exercício, o que a pessoa precisa ter consciência? O que ela precisa se preocupar antes? Eu acho que a primeira... Não só com a roupa, né? É. A roupa às vezes motiva, então... E Dá não uma querer estimulada. ser outra pessoa, né? Isso. Não querer um ideal de um corpo que não é o dela, Que não é o né? dela, que a gente vê tanto nas redes sociais hoje em dia, as pessoas focando em algo que é irreal, assim, que tem muitas restrições, né? Desculpa, só um parênteses, me desculpa, Violice. Eu não me conformo o tanto de gente que se diz hoje influencer, estimulando as pessoas a serem todas iguais a ela, né? Isso, assim, me deixa angustiada. Angustiada. né? É de Verdade. matar. Mas quando a pessoa vai começar a fazer atividade física, o ideal é que ela saiba se ela está saudável. Então, por isso que a gente fala, passe no seu cardiologista, veja se está tudo em ordem, se você não tem, por exemplo, uma veia entupida, né? Uma coisa assim que você nunca Diabetes. percebeu, né? Então, o que acontece? Por que a gente fala isso? Porque ultimamente as pessoas adultas e na idade, principalmente essa idade que a gente trabalha, param de ir ao médico. E aí começam a fazer atividade física, às vezes uma atividade física intensa, sem esse cuidado. Então, por exemplo, quando você vai se inscrever numa prova de corrida, por exemplo, eles pedem lá um termo de responsabilidade. Eu me responsabilizo que estou saudável. É isso, você precisa estar saudável para se exercitar, né? Então, acho que esse é o principal. E a relação do exercício físico no controle do estresse? Nessa proporção do prazer, né? Eu acredito que é você sair daquele ambiente que te estressa, é você falar, agora é o meu momento, agora é a hora de eu ir lá no Pilates com a Alice. Então, nisso você já está pensando só em você. Você está tirando o mundo e voltando esse pensamento para você, para o teu cuidado, né? Então, e é inclusive por isso que a gente bate tanto na tecla. Vai fazer o que você gosta, porque se a pessoa sai do trabalho pensando assim, putz, agora eu tenho que ir lá na musculação, porque eu fardo, tenho né? que fazer aquilo, ela já está se estressando mais um pouco. Verdade. Né? Quando a gente se exercita, a gente libera endorfina. Então, uma atividade física moderada, né, vai liberar endorfina. Além disso, já existem pesquisas que mostram, por exemplo, um monte de gente comprando melatonina. Quando você tem uma vida com exercício, né, regular, Exato. também não pode ser muito intenso, que também desregula um pouco a melatonina, mas quando você tem um exercício regular, você libera a melatonina, ajuda, né? Então, várias coisas que a gente precisava regular na nossa vida se regulam com a atividade. Outra coisa é esse olhar para dentro que a Naila falou. É um momento, a nossa cabeça não é tão agitada, a gente tem reclamado tanto que a gente vive com a mente agitada, isso também causa insônia, causa mau humor, a gente não consegue voltar, se autoconhecer e voltar essa atenção para o interno, na atividade você consegue. Verdade. Né? É aquele momento seu, né? Isso. Onde você se dedica para você. Exato. Né? E essa liberação de endorfina, assim, é a resposta meio chave, né? E às vezes a pessoa, ela não encontrou uma atividade que ela gosta, mas ela sabe que ela tem que fazer alguma. Então ela escolheu uma lá, vamos supor o Pilates, por exemplo, né? No começo, para ela tem que criar essa disciplina e se enquadrar, tudo bem. Depois de um tempo que ela começa a sentir essa endorfina vindo, principalmente, né? Eu sempre brinco com meus pacientes, qual o horário melhor da aula que vocês gostam? O final, a hora que acaba. Mas não é assim, mas não é simplesmente porque acabou a aula que estava chata, não. Porque aí ele começa a sentir aquela explosão de endorfina, né? De aquele prazer por ter ido, por ter vencido aquela canseira, aquele mau humor. E aí isso, com o tempo, também vai estimulando a pessoa, que aí ela sabe o prazer que dá assim que a aula acaba, né? Então ela vai começando a se disciplinar em busca desse prazer. E outra coisa que eu falo no yoga isso, mas acho que serve para várias modalidades. O que a gente aprende no tapete, a gente leva para a vida. Então, por exemplo, quando eu percebo que eu não conseguia carregar determinada carga e agora eu consigo com facilidade, eu aumentei, mostra que com paciência eu consigo
melhorar os meus objetivos, eu consigo melhorar fisicamente e consigo conquistar coisas na minha vida. Então, aquilo que a gente aprende ali, a gente transfere para outras coisas durante a nossa vida. Eu tenho que ter paciência durante os momentos difíceis e respirar. Você aprende isso no exercício. Verdade. A respiração é tudo, né? Vamos aproveitar agora que eu vou falar e agradecer o Espaço Reinvente-se, que é o patrocinador aqui do meu podcast, das duas queridas, da Vânia e da Gisele Coutinho. É um espaço que fica ali na rua Paul Harris, 494, no Office Center 1, Cidade Nova. Elas fazem podologia, reflexologia, manicure, pedicure, sobrancelha, epilação e auriculoterapia. São duas queridas, trabalharam comigo, empreendem hoje. Eu fico muito feliz que ela tem o espaço dela e torço muito por elas. Elas já vieram aqui também no podcast falar um pouco da trajetória. Foi muito, muito legal. Gente, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo sobre exercício físico e saúde. A gente sabe que as pessoas, assim, eu percebo que quando eu vou na academia, eu ia todos os dias. Agora, domingo, o namorado falava domingo, né? Então, de segunda a sábado, eu vou. Ótimo. Mas sabe o que é engraçado? As pessoas têm um discurso pronto. De falar assim, nossa, de reclamar. Ai, nossa, tem que estar aqui, né? Aí quando eu falo assim que eu gosto, não é possível. Não é possível. Então já vem aquele discurso pronto de reclamar, de estar ali, de fazer aquela atividade física. Tem até uma menina que ela é tão engraçada que ela chama o personal dela de Hitler. Gente, ela escapa então dele. ela é sadomasoquista, né? Porque se ela não largou ele até hoje. Mas eu acho que alguns conceitos são culturais, né? É. A gente tem a cultura do reclamar. É verdade, né? Mais fácil, né? A gente fala assim que o corpo tende a querer economizar energia, né? E aí, pensando nisso, as pessoas vão pra academia já com essa coisa de um reclama pro outro, aí o outro chega e reclama no outro dia. Isso. Então, eu acho que isso é um conceito muito cultural. E é diferente nas aulas de dança. No pessoal da dança não tem essa reclamação. As pessoas chegam amando. Que é o pessoal alegre, né? Que Amam, gosta da amam. dança, gosta da música, né? Mas também cultural. É cultural. Porque muita gente que vai para academia tem uma parcela de pessoas que vai porque gosta mesmo. Eu tenho pacientes que não vivem sem a musculação, não vivem, ficam de mau humor se não vão para academia. Mas tem uma parcela que vai porque o médico mandou, alguém indicou. Então, essas pessoas, elas precisam ainda descobrir o prazer de se movimentar, o prazer de se concentrar em si mesmas. Olha, coisa que ontem eu falei que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse me preocupar com isso. Eu vou ficar um mês em Portugal. Olha lá. E aí já estou vendo lá aonde eu vou fazer o meu Se exercício o hotel físico. tem uma academia, no resto tem uma praça perto. Quando que eu ia imaginar? Não é maravilhoso? Nunca, porque faz parte da minha vida hoje. É um prazer que eu tenho em fazer, em me exercitar. E realmente, a gente às vezes fica mal-humorado quando não vai. Fica. já Isso é um espera. hábito que você vai criando, né? Eu vejo os meus filhos amam se exercitar. Lá em casa eu falo que agora os personagens são eles. Eles A são sua demais. família, né? A família. A família Mas do chega de exercício final físico. de semana, gente, eles podem fazer qualquer coisa, mas eles têm que andar de bicicleta e fazer exercício nas barras. Ai, que bonitinho. E eles são pequenininhos, quem não sabe. Eu tenho um filho de 8 e uma filha de 5. E eles amam. A gente anda, em média, agora tá dando 8 quilômetros de bike. E eles vão felizes, voltam felizes. E esse final de semana, por exemplo, que não deu, eles ficam super... A gente não treinou, mas é um hábito. Eles criaram um hábito. Que legal. E é tão legal começar isso desde pequenininho, né? Eu tive essa dificuldade. Fundamental. A gente percebe que quando começa desde cedo, assim, faz parte da vida. Carrega a vida inteira, né? E falar nisso, fazer parte da vida, qual a principal relação do exercício físico com o reflexo na longevidade? Porque a gente sabe que tem uma relação fortíssima aí, né? Como assim? Da longevidade. Quantos anos a gente viveria, né? Qual a relação do exercício físico com a longevidade? Achei que você estava falando de reflexos físicos, que Não, também não. são importantes da gente estar treinando. A gente, assim, hoje em dia é comprovado que o exercício físico faz essa manutenção de todo o sistema, né? Isso. Então, acho que isso por si só mostra que quanto mais a gente se move, quanto mais a gente consegue manter massa muscular, quanto mais a gente consegue se mover,
Respirar. A gente cria novas sinapses. Então, quando você faz exercício físico, você levanta um braço, não é só levantar um braço. É um novo caminho neural. Isso. A gente fala assim que a pessoa, quando ela é rígida na vida, ela é rígida fisicamente. O corpo é se verdade. move como a mente se move. Então, se você criou mais É verdade. caminhos corporais, Isso. mais caminhos neurais você criou. Exato. Né? Então, isso, para nossa longevidade sadia, né, é muito importante. Primeiro que eu vou ter massa, vou ter força e vou ter esses caminhos neurais. E outra coisa, como que você quer ser quando idoso? Autonomia, né? De Você quer que levantar alguém te dê sozinho, banho? Gente, dia no banheiro isso, sozinho. Isso. Você Essa quer ter um autonomia. ombro calcificado que você não consegue pegar um pote em cima do armário? Exato. Falta de equilíbrio. Né? Verdade. Então, é isso mesmo. Se você treina o corpo, você está desenvolvendo o treinamento do cérebro. Você está desenvolvendo a tua massa cortical ao mesmo tempo. Então, mente e corpo, eles trabalham unidos. As vias vêm, formam o cérebro, né, de tudo que acontece no corpo, e o cérebro manda uma resposta. Então, existe esse diálogo. Se você não se exercita, você também está atrofiando aqui. E qual a dica que vocês podem dar para as pessoas que ainda não de disciplina em relação a, porque assim que disciplina é difícil ensinar, mas alguma dica de que exercício físico eu vou fazer, como que eu vou aplicar a disciplina, porque a disciplina você tem, você não tem, né? Eu tenho bastante, o Jorge também tem, né? E às vezes a pessoa tem para ficar 8 horas no computador, No celular, mas não jogando. tem para ir. Eu tive um paciente uma vez, né? Como a gente não fala nome, então eu vou contar só a história. Ele ficava muitas horas no computador, muitas. E aí eu ensinei alguns exercícios posturais, de mobilidade e postura para ele. E eu falei, se você estiver lá 2, 3 horas na frente do computador, bota um despertadorzinho, né? Para te alertar que faz tempo que você tá lá. Para 5 minutos e faz os exercícios. Gente, ele olhou para mim, ele fez assim, 5 minutos? Isso, essa cara que eu fiz. Não é possível. Eu falei, bom, se a pessoa não está disposta a se cuidar 5 5 minutos, o que eu posso fazer por ela? Mais não nada. adianta, não. Né? Aí eu tive que conversar com ele, sabe? E aí foi uma sessão, como meus professores, muitos falam, né, na fisioterapia, de educação aqui, mental, educação de movimento, educação de dor. E aí foi sessão de conversa mesmo, para explicar para ele que, olha, eu tenho uma limitação do que eu posso fazer aqui no consultório por você. Eu não vou estar lá, né, durante o momento todo que você está se estragando no computador. Né? E aí ele parou a academia também há muito tempo, então tá todo desestabilizado, todo desequilibrado, e também não quer fazer 5 minutos por dia a favor dele. Então a gente tem que reaprender a parar de achar que os compromissos de trabalho do mundo são mais importantes do que a gente. Mas a gente só vai ter essa consciência. Aconteceu comigo que quando trabalhava 16 horas por dia e achava aquilo normal, e se de repente eu me cobrava, porque quando eu me sentia improdutiva, quando eu estava na academia, o que as pessoas vão falar? Que eu estou aqui sem trabalhar, Isso. estou me cuidando. Exato. Olha que a que ponto chega a loucura. Isso. Mas muita gente passa por esse processo. né? Sim. Exato. Mas quando você chega nesse estágio, que você percebe que é o seguinte, que você... meu celular, mas tudo bem, vai ficar tocando aí. E que você percebe que precisa do equilíbrio na vida. Atividade física, exercício físico, emocional, familiar, profissional. Porque senão você para da noite pro dia. Isso. Eu não queria mais saber de ver gente na minha frente. Eu adoro gente, eu fiquei um tempo assim. Mas por quê? Porque faltou realmente equilíbrio. Isso. Eu acho que fazer atividade física hoje, fazer exercício principalmente, são coisas que vão cuidar do nosso corpo. Então, acho que a gente tem que ter exercício, a gente tem que ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Isso. E tem que ter o seu trabalho, sim, porque você precisa de renda, né? Claro. Mas você tem que
equilibrar tudo isso, né? Sim. Porque se você só tem um, concorda que essa balança vai ficando desequilibrada? Com certeza. E que vai chegar uma hora que você vai adoecer? Sim. O exercício é um preventivo da sua vida, da sua saúde. Ele cuida de você em todas as fases da sua vida, né? Então, assim, acho que uma dica para quem... Eu tenho alguns alunos que começaram assim, eu não gosto, eu já tive alunos que chegaram para mim e falaram, eu não gosto de nada. Eu não gosto de nada. Ele já vem assim, defendido. Eu não quero fazer exercício, eu tô aqui porque o médico mandou e tal. O que eu falo? A primeira coisa é assim, experimente, sabe? Então, tem várias formas de experimentar. Passe pela experiência. Você pode ir em vários lugares conhecer, porque ainda existe muita coisa que você imagina. Eu imagino que ali eu vou ficar com vergonha. Eu imagino... Testa, vai lá conhecer, faz uma aula experimental, veja se seu corpo também gosta daquele lugar. Se você gosta das pessoas, gosta do ambiente, tanto que no meu grupo, na minha assessoria, eu falo, vem conhecer sem compromisso. Vem ver, porque às vezes você gosta das pessoas, às vezes não, né? Eu falo, depois eu indico até uns amigos se você não gostar, né? Porque assim, a pessoa tem que se sentir bem. Depois, disciplina vem com o tempo. A gente precisa criar o hábito. Eu falo, todo dia, eu não acordo todo dia motivada, a gente sempre fala isso. Gente, eu tava treinando pra meia maratona agora, né? Eu acordava de manhã, botava a minha roupa e saía. E aí eu pensava, ai, que treino longo, meu Deus, quem montou isso pra mim, que foi eu mesma. Aí eu falava assim, nossa, eu vou. Mas antes de pensar o eu vou, eu já tava na rua, entendeu? Porque eu tinha um compromisso comigo. E eu ia. Depois que terminava, eu falava, ai, que bom que eu fui. Que bom que eu terminei. Mas é verdade, tem dia que a gente não tá inspirada. Mas às vezes a gente vai. E a disciplina é o quê? Mesmo no dia que você não tá inspirado, você ir, porque você tem um objetivo. Então, mesmo se aplica, quer emagrecer? Então, tem esse objetivo. Eu quero aliviar dores na coluna e eu preciso treinar. Tenha esse objetivo. Eu preciso ganhar massa, né? Eu preciso por mim mesmo para ter minha saúde. Coloca isso no seu objetivo e vai, sabe? Sim. E vai. Que a gente está vivendo numa sociedade tão altamente competitiva e aquela velha história, se você não faz isso, tem quem faça, né? Sim. Se você não trabalha 20 horas por dia, tem quem trabalhe. Isso vai sendo colocado na cabeça da gente e a gente vai se distanciando de se cuidar. Uma historinha muito rápida em relação ao Formas, né? Ao salão de vocês lá. Tem uma paciente que eu atendo há um tempo, que foram vocês que me indicaram, e eu sempre a atendia de quinta-feira. E aí eu estava com a raiz desse tamanho branca, há 1000 anos que eu não consegui ir no salão, exatamente porque eu não me permitia ter um tempinho para ir ao salão, porque eu falava, poxa, mas daí eu não marco o paciente, eu vou deixar de atender pessoas com dor para ir pintar o cabelo? Sim. Gente, óbvio, é o seu momento. Sim, eu também preciso me cuidar. Aí, eu já tinha marcado uma terça-feira lá no salão e essa paciente de quinta não pôde ir numa quinta e pediu para remarcar. Eu marquei ela no horário do meu horário do salão e não me lembrei que eu tinha horário no salão. Aí, o salão sempre manda um lembrete no dia anterior. A hora que mandou o lembrete, eu falei, nossa, eu tenho a fulana marcada, né? E agora, o que eu faço? Aí eu estava num momento tão precisando de um momento para mim, que eu falei, estou estudando muito, final de semana é curso, então não descanso. Sim. Falei, eu preciso, né? Aí mandei mensagem para ela, expliquei, olha, eu já estava com compromisso assim, só que eu não falei que era salão. Por quê? Olha essa cultura, gente, fiquei com vergonha de falar que eu estava desmarcando ela para ir ao salão. Pra cuidar um pouco de mim. Pra cuidar de mim. Gente, eu com a raiz desse tamanho também, recebendo pacientes. Os pacientes, eles se espelham um pouco na gente também. Se você tá mal cuidado, eles dizem, eu vou com essa pessoa que não se cuida. E até a sua energia fica diferente se você não tá bem consigo mesmo. Os frizz assim, né? Porque a Assinha faz um relaxamento em mim e tal. Eu tava com os frizz tudo assim, né? E branco. Pedindo socorro. Pedindo socorro, a ponta sem cortar, enfim. Aí, eu falei com a paciente, olha, eu já tinha um compromisso marcado há um tempo, você me desculpa, podemos remarcar? Aí remarquei ela para outro dia, né? Ela, não, sem problema. Gente, cheguei no salão, assim, começou o relaxamento em mim, quando a gente foi lavar o cabelo, eu dei de cara com essa paciente lá no salão.
Nossa, Jesus, Eu amado. me senti tão mal. Eu falei, Eu imagino. nossa, que vergonha, né? Daí eu cheguei pra ela e falei, então, meu compromisso que eu tava marcado era esse, né? Que eu E precisava tudo bem de muito você falar, mas a gente se Exato. cobra. E ela, um amor, gente, ela super na boa, ela deu risada, a gente brincou e tal. Depois ela foi na quinta-feira, a gente bateu um papo sobre o salão, né? Não sei o quê. Mas tá tudo você vê, bem, mas a eu autocobrança. carreguei essa culpa. Cheguei em casa e falei, Sim. marido, aconteceu assim, eu fiquei com uma vergonha. Ele, mas por que vergonha? Falei, então, porque a gente cultural. se cobra. É, cultural. verdade. É verdade. Gente, e qual a relação do exercício físico em poder ajudar no combate a algumas doenças crônicas? Bom, por regular o metabolismo, né? Então, por exemplo, diabetes é fundamental para tirar aquele açucarado do sangue, né? Para reciclar. Então, todo esse metabolismo é imprescindível. Parkinson, por exemplo, treinar equilíbrio, força, porque vai degenerando, doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer, esclerose, até quem teve AVC, né? Então a pessoa perde massa, perde equilíbrio, perde coordenação. Então, para doenças crônicas, por exemplo, como essas, fundamental, fibromialgia. Fibromialgia é uma doença do sistema nervoso central, é central, não é física. Sim. Né? Por isso, tem dia que a pessoa está bem e tem dia que ela não está, né? Então, isso também ajuda a regular esse metabolismo e aqueles moduladores de dor que a gente falou. Hipertensão também, né? Isso. Engraçado, a gente vê cada vez mais cedo alguns jovens tomando diabéticos, sendo diabéticos, Isso. tomando remédios para pressão alta. E às vezes é uma forma tão mais tranquila, né, de você equilibrar um pouco a sua alimentação, reeducação alimentar, uma atividade física, né? A atividade física em si, falando da diabetes, né, ela ajuda a absorver esse açúcar que fica no sangue. Então, funciona assim, eu gosto de falar assim, né, a insulina é como se fosse um dedo, e ela vai lá no músculo e toca a campainha para o músculo absorver açúcar. Como você come muito mal e não se exercita, chega uma hora que o corpo não quer mais esse açúcar, porque ele não está gastando. A insulina vai lá e fala, por favor, deixa, né, toca a campainha. E aí o músculo fala, não cabe mais. E fica insulina resistente. Você acaba ficando com aquele açúcar circulando. Que é o primeiro estágio aí da diabetes, tipo 2 principalmente. Quando você se exercita, você vai usar esse açúcar. E aí o músculo vai pedir, por favor, insulina, traga açúcar para mim. Sim. Então aí você consegue melhorar esse metabolismo. As pessoas não entendem que a diabetes, principalmente, é muito atrelada à atividade física. É muito atrelada a uma vida que está tendo pouco movimento. Não é só a alimentação. Exato. É a alimentação também. E ela causa também um prejuízo chamado neuropatia diabética. A pessoa começa a ter dores de nervo mesmo. E aí Nossa, que pecado. Exato. Então você tem que fazer exercício, tem que regular esse organismo até para essa pessoa não entrar em processos de dores insuportáveis até, e às vezes ela fala, nossa, de onde vem essa dor? Por que dói assim, né? E aí não porque quero o fazer nervo exercício já porque tá sendo dói. afetado, exatamente. É um processo. E hoje a gente ouve falar muito, vou até tirar essa dúvida com vocês. Tem gente que fala assim, chegou numa certa idade, não adianta você só fazer cardio, só caminhar, só querer caminhar. A partir de X idade, é musculação. A partir de sempre, né? Existe essa você Porque precisa a gente vai regra perdendo, dessa forma, a gente vai perdendo perdendo massa. célula, massa, né? Então tem que ir repondo. Agora, eu vejo isso como uma coisa de vida inteira, né? É que quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a perder mais célula e tem que estar num trabalho mais... Você precisa manter a massa muscular. Conforme o processo de envelhecimento faz a gente ir perdendo essa quantidade de massa. Aí imagina, a coluna, ela é feita aí para sustentar o nosso corpo. Quando a massa está firme, ela sustenta toda essa estrutura. Quando você vai perdendo massa, vai ficando muito osso no osso, comprimindo muito disco, e aí a gente começa a ter as dores, né? Então, o ideal é você ter atividades que não precisa ser só a musculação, atividades que tragam resistência muscular. Né? Essa resistência que vai promover o ganho de massa ou a manutenção da massa. Então, eu gosto muito de trabalhar com pilates com ganho de massa,
né? Existem várias atividades. Treinamento funcional também promove ganho de massa. Queria até, desculpa interromper, mas eu queria que a Alice falasse, inclusive, porque eu recebo muito paciente no meu consultório falando assim, o médico me mandou fazer musculação, então eu não vou fazer pilates. Então eu queria que a Alice falasse desse mito também. É um mito mesmo. As pessoas gostam muito da musculação porque ela tem um ganho muito visual. Eu acho assim, a musculação trabalha uma musculatura mais externa do corpo, então é fácil de visualizar. Você vai lá, você faz bíceps, o bíceps fica redondinho, olha que bonito, né? Só que a musculação, ela não trabalha tanto a musculatura profunda. Claro que hoje em dia, a gente tem uma musculação funcional também. Por aí, tem gente que já trabalha com musculação funcional. Mas o pilates, o yoga, são técnicas que trabalham mais profundamente. A gente trabalha multíferos, que são pequenos músculos que passam pela nossa coluna. A gente trabalha abdominais profundos, a gente trabalha músculos respiratórios, que não são contemplados na musculação tradicional. E aí, o que acontece? A gente tem um aluno em comum também, que é super forte, mas que a hora que você olha a coluna tá rígida, né? E assim... Pessoa nova, uma pessoa jovem, né? Então, a gente vê assim, que você precisa ter alguma prática que cuide do seu corpo. Agora, vou falar só da caminhada para o idoso. Não é que a caminhada seja uma atividade que não vale a pena. O que acontece é que a gente tem muito sedentário ativo. O que é o sedentário ativo? É aquela pessoa que caminha há 20 anos, no mesmo horário, no mesmo lugar. Na mesma intensidade. Todo dia ela caminha 1 hora naquele percurso e volta. O corpo dela está tão habituado àquele exercício que ele não modifica nada. Para ela, não faz nada mais no organismo dela. Ela se tornou um sedentário ativo. Olha que gente, olha que termo, eu não conhecia. Então é importante mudar. Até para caminhar, um educador físico aí ajudaria. E o idoso, ele vai perdendo equilíbrio e coordenação. Então não adianta só caminhar. Não adianta. Mas a gente consegue sim ter ganho de massa em outras modalidades. Eu trabalho no Pilates. O Pilates tem vários professores, eu diria assim, né? Vários estilos. Então, eu trabalho no Pilates diferente da Naila. Eu falo que a Naila também trabalha Pilates, não sei se vocês sabem isso. Mas a Naila vai trabalhar o Pilates nos momentos de dor. Isso. Então, ela vai usar o exercício. Totalmente direcionado para aquilo. Então, a hora que meu aluno está com dor aguda, eu não vou cuidar dele, eu vou mandar para a Naila. Isso precisa ficar claro para as pessoas. Educador físico faz uma coisa, fisioterapeuta e osteopata faz outra. O educador físico vai cuidar da sua performance, então melhora daquilo que você estava, né? Então, se eu tinha um ganho de massa, eu vou aumentar. E isso é possível com as molas do Pilates. A gente também usa alguns pesos no Pilates. A gente tem plataforma de salto, por exemplo, no Pilates. Então, a gente tem vários recursos, não só no Pilates, tá, gente? Na dança, a gente vai ter algumas outras coisas, no treinamento funcional vai ter outras, né? Mas é mito. E a Alice, por caminhar por todas essas áreas, né? Funcional, dança, yoga isso, yoga aquilo, yoga 3, 4, 5, 10 mil. É verdade. Ela consegue fazer trabalho bem completo. Um trabalho muito completo, muito voltado ali para aquela pessoa. Então, ela tem muita ferramenta. É muito difícil um aluno da Alice ir numa aula e falar assim, aquela mesma aula todo dia. É impossível. Eu vejo, quando eu vou levar o Jorge, eu acompanho. Meu, quanta criatividade, quanta dedicação, quanta entrega, né? A gente vê o quanto tem de amor ali, né? Obrigada, de vocês duas, né? Obrigada. E gostaria agora que vocês falassem um pouco mais específica da atividade de cada uma de vocês. Eu sei que você faz um monte de coisa, que você também faz um monte de coisa. O que vocês fazem? Como que as pessoas conseguem contactar? Como que faz para agendar com vocês? Onde vocês estão? Qual é o espaço físico que é? Falar um pouquinho mais específico de cada uma. Eu sou educadora física. Eu sou personal trainer, então eu atendo tanto na sua própria residência, né, no seu condomínio, quanto no meu espaço. E você também tem um grupo de corrida. Eu tenho um grupo de corrida que chama Studio Runners, que eu dou aula no Parque Ecológico. Da meia-noite às 6. Segunda, quarta e sexta-feira à noite. Gente. Naquele frio, aquele povo lá falando, a turma da Alice. Eles são apaixonados. Eu tenho um estúdio de Pilates. Vou abrir mais um, gente, em breve. Que legal. Aqui em Indaiatuba mesmo. Aqui no centro.
Olha, pertinho da minha casa. Isso, perto do Tinhos. É um espaço novo na Clínica da Dor, do Zé Rogério, né, e do Guilherme. Então, logo vai ter lançamento. Mas eu tenho um estúdio na minha casa. Lá eu trabalho com pilates, eu trabalho com yoga, e eu trabalho com treinamento funcional e o personal trainer. E é doula também. Eu sou doula, eu horas dou vagas. algumas vezes por ano, né, quando as pessoas me procuram. Muita gente da atividade física me procura para ter o bebê legal. comigo, porque eles querem orientação Não, com certeza. durante Sim. a gestação de como eles podem treinar, né? E eu treinei nas minhas 2 gestações, eu corri até o último dia. Até o Tá explicando que as crianças... Exato. Já nasceram agora entendi correndo. tudo. Fora isso, gente, eu sou professora do Colégio Rodin, não sei se vocês sabem. Eu dou arte Sim. e dança lá. Então, lá eu tenho ainda um grupo de hip hop, né? E eu estudo dança por aí. Eu estudo hip hop, dança contemporânea, né? Vivencio um pouco isso. Em breve eu vou abrir um grupo de dança contemporânea. Nossa, gente. Tá, mais do E que? aí Fala. é isso, gente. O que Eu falta? não sei quantas achei- horas tem no dia dela. Não, é que agora meu marido vai mudar o horário dele de trabalho, a gente vai abrir um grupo de dança contemporânea voltado para cura em movimento. Olha. A gente vai trabalhar um Ai, pouco que do legal. sagrado feminino, a gente vai ter uma amiga minha que é psicanalista, ela vai estar lá ajudando a gente nesse projeto. Então a gente não vai só dançar, a gente vai dançar essas nossas dores, a gente vai falar das nossas dores, das nossas coisas do dia a dia, né? E vai desenvolver tudo isso junto com o movimento. Seu Olha Instagram? que maravilhoso. @tedesquinovais, que é o meu sobrenome. Super As pessoas simples, falam, né? eu nunca acho você. É isso, gente. Tedesquinovais. Mas se você escrever lá, Alice Tedeschi, eu apareço com os meus filhinhos, com meu marido, com as minhas paixões, né? E @StudioRunners é meu Instagram atualmente, mas a minha marca vai mudar em breve. Olha, teremos novidades por aí. É muito chique. Obrigada, Alice. E a Naila? Bom, eu trabalho no Colégio Scala, preciso também contar rapidamente isso, né? Que eu sou nascida nesse colégio, então, a vida O inteira. Jorge ama essa escola. Ama. É incrível mesmo. Então, tenho um projeto lá há mais de 10 anos de educação corporal mesmo, voltado para essa movimentação da criançada, né? E sempre respeitando todas as etapas do desenvolvimento motor. Então, há muitos anos trabalho lá. E aí, atendo particular, né? Como fisioterapeuta e osteopata. Atendo muito no Estudo em Cena. Gente, Academia Estudo em Cena, maravilhosa. Sim. As pessoas de lá são, assim, sem comentários. Toda uma abordagem humana, voltada também para o movimento. Família, né? É um lugar que você se sente em casa. Isso, e todo mundo é muito respeitado, seus limites. Ninguém é comparado com ninguém, sabe? Então, é muito especial estar lá no Estúdio em Cena, tá, gente? Então, quiserem me contatar, podem me Seu contatar Instagram? pelo... Não. Gente, eu sou uma pessoa analógica. Eu sou uma vi que você não pessoa mandou antiga. o link do Instagram. Eu falei, acho que a Naila esqueceu. Eu também tem tenho muita vergonha quando me perguntam isso, mas eu não tenho Instagram. Não, tá tudo certo. Mas é isso, né? A vida continua. Então, quem quiser me contatar ou pelo número do meu celular, a gente passa o número do celular aqui. Pode falar. 19992274481. Ou também pode entrar em contato com o pessoal do Estúdio em Cena, que é 3894-3860, lá na 11 de junho, número 335. Legal. Gente, a gente tá chegando em mais um final de podcast. Quero agradecer aqui o Espaço Reinvente-se, da Vânia Coutinho e da Gisele Coutinho, na rua Paul Harris, 494, Office Center 1, Cidade Nova. Elas têm serviço de podologia, reflexologia, manicure, pedicure, sobrancelha, epilação e auriculoterapia. Muito obrigada. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Gente que agradece. Muito obrigada. Nossa. Isso é um assunto que rende muitos podcasts, né? Muitas horas aqui falando, porque a gente percebe o quanto vocês têm amor e paixão pelo que fazem, né? O quanto vocês estudam, se dedicam, a gente percebe. Por isso que a gente indica com tanta alegria, né? As pessoas, né? Obrigada. Muito obrigada. E para vocês que assistiram, tenho certeza que vocês gostaram. E até o próximo G Beleza Podcast.